Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e pronto para o nosso novo estudo, Respostas que Satisfazem. Eu espero que você esteja pronto para pensar um pouco juntos comigo na luz das Escrituras e da sua própria experiência com Jesus Cristo, que é seu Salvador. É um momento bom para iniciar, no início desse novo ano, e responder algumas perguntas, porque quando a gente tem uma resposta de uma pergunta importante, isso dá para nós alegria, energia e satisfação. Ter a resposta é uma conquista. Às vezes demora para a gente achar a resposta. Então, a primeira pergunta de 49 perguntas que a gente vai responder durante esse estudo, levaram muitos anos para eu chegar até algumas conclusões que me deixaram em paz, cheio de satisfação. Não é que eu sou a fonte desse descanso ou satisfação. Eu acho que é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo em mim, em você, que leva a gente até a luz. E se a gente chega na luz, a gente consegue achar essa satisfação que é tão importante. Então vamos lá, vamos começar hoje com a primeira pergunta. Espero que você possa entrar nesse diálogo comigo para que você possa chegar na conclusão que é correta, aquilo que vem da luz de Jesus Cristo. A primeira pergunta: o que é a vida cristã? Agora eu poderia abrir agora e dar essa resposta bem rapidinho, mas essa pergunta para mim foi uma pergunta que levou mais de 20 anos depois da minha conversão, achar uma resposta que me deixou satisfeitíssimo, em paz, na luz. E hoje eu vivo nessa libertação que é deixar Jesus me ensinar, me dar essa paz. Então eu queria passar para algumas das crises que eu passei para chegar na paz dessa resposta número 1, o que é a vida cristã. Primeira fase da minha vida, depois da minha conversão, no dia 22 de outubro de 1967, muitos anos atrás, eu, com 16 anos de idade, recebi Jesus como meu Salvador. E a minha conversão foi uma conversão de vida e morte. Quer dizer, era uma coisa impactante. Nem todo mundo tem esse tipo de encontro. A minha esposa, Pamela, por exemplo, aceitou a Jesus quando ela era criança. Então era diferente para ela. Mas eu, na crise da minha adolescência, a minha experiência com Jesus foi uma coisa imediata, muito forte. É uma conversão. Mas a questão da vida cristã, o que é a vida cristã, levaria anos e anos. E eu já, como pastor consagrado, para chegar numa simplicidade, uma satisfação. Então, a primeira fase, eu tinha que descobrir, primeiramente, o que não é a vida cristã. Eu tinha que eliminar o que a vida cristã não é. Primeira coisa que eu percebi, que a vida cristã não é uma lista de regras. Não é uma lista de regras. Na igreja que Deus usou para me achar, a igreja do meu coração, a igreja da minha conversão, foi um lugar especial que Deus abriu o caminho para mim, para ir para essa igreja. Essa igreja me buscou, literalmente, ela me evangelizou. E eu estou eternamente grato por isso.
eu me tornei pastor daquela igreja e era pastor lá nos Estados Unidos 18 anos. Então essa igreja para mim é uma memória incrivelmente importante. Mas a tendência desta igreja naquele tempo era definir a vida cristã através de regras. Eles não fizeram isso porque queriam atrapalhar minha vida ou não me deixar livre para viver a vida cristã. Era uma preocupação da parte deles que o ser humano precisa de regras para poder viver a vida cristã. E eu tentei, mas essa ideia que as regras poderiam me ajudar a manifestar a vida cristã não achou espaço na minha vida. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 2, a Bíblia fala assim, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 a 8, diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, da regra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Rapidamente, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre isso, mas a minha conversão foi uma coisa tão cheia de graça. Era somente crer e receber o meu perdão. E na noite da minha conversão, ninguém me falou de uma regra. Eles falaram: receba Jesus e você vai nascer de novo. Então, eu, naquele momento na minha vida que era muito difícil, eu recebi Jesus. Não tinha nada, nenhuma regra. Era: abre seu coração e receba Jesus. E eu recebi Jesus. E imediatamente eu fiquei totalmente diferente. Porque veio o Espírito. E a letra teria me matado. Mas a graça do Evangelho, alguém me falar que Cristo morreu por mim e eu precisava somente crer, foi uma libertação. Mas logo depois, por causa da maneira que as pessoas estavam pensando, eles começaram a colocar em cima de mim muitas regras. E as regras para gerenciar a minha tendência de pecar como adolescente. E isso me deixou muito, muito triste, porque eu não estava sentindo a liberdade da minha conversão. E eu caí num sistema de regras. As pessoas não tinham intenções más, mas a vida cristã não é uma lista de regras. Podemos falar muito mais sobre isso, é claro. Número 2, não é uma lista de princípios que funcionam bem. Eu me lembro claramente que eu fui para a faculdade bíblica, eu estudei a Bíblia todo dia durante 3 anos, e depois disso eu voltei para fazer parte da equipe ministerial da minha igreja, aquela igreja onde eu aceitei a Jesus. E apareceu um professor muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos que escreveu um livro de mais de 460 páginas sobre princípios de vida. Ele tirou todos esses princípios de uma caminhada longa na sua vida, de observando o comportamento de crentes, de discípulos. Eu me lembro que ele fez uma palestras e esse curso na cidade de Miami e eu participei. Eu ganhei o livro com 460 páginas de princípios e tinha 10.000 pessoas nessa conferência, num auditório enorme. E nós ficamos lá dias, horas,
tentando compreender como é que esse homem criou esse plano da gente aprender a viver a vida cristã através de princípios. E foi um curso impactante. Mas aquele livro se tornou, para muitas pessoas na nossa igreja, a vida cristã. Estava naquele livro. Então, a pessoal usava aquele livro para julgar tudo e todos. Não tinha uma lista de regras. Tinha centenas de princípios. E, infelizmente ou felizmente, eu perdi o meu livro. De uma certa forma, eu estava sentindo como se quando eu perdi o livro, eu perdi a vida cristã. Mas eu já estava cansando dessa ideia de cada vez que eu tinha que fazer alguma coisa, eu precisava achar o princípio certo. Ouçam esse versículo na Bíblia que diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Então, a primeira coisa que eu tinha que viver e de uma certa forma, não aceitar como uma vida cristã é que não é uma lista de regras. Mas eu tinha que passar por uma experiência de não é uma lista de princípios que funcionam bem. Então, eu cheguei nessa conclusão. Esse livro de 460 páginas, cheio de princípios bíblicos, embora corretíssima de alguma forma, de observar esses princípios, mas aquele livro não ia me dar condições de viver a vida cristã. Não é a vida cristã. Aí eu passei por uma outra fase. Não é simplesmente experiências ou capacidades cristãs. Passei por uma fase, como pastor, de querer ter experiências impactantes. E eu queria desenvolver capacidades de liderança, de discernimento, e eu trabalhei muito nessa área. Mas em 1 Coríntios capítulo 13 diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e se não tiver amor, será como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Eu descobri nessa caminhada, procurando a resposta para o que é a vida cristã, que não é uma lista de regras. Segunda coisa, não é uma lista de princípios que funcionam bem. Não era uma lista de princípios e livros de apoio e ideias boas, vamos dizer. E também percebi que a vida cristã não é uma questão da minha competência ou a minha capacidade como líder. Então, eu descobri que essa ideia que as minhas experiências impactantes e minhas capacidades desenvolvidas ia produzir e manter a vida cristã. E eu descobri que não é simplesmente experiências ou capacidades cristãs. Depois eu passei por uma outra fase. Não é simplesmente conhecimento cristão. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Eu entrei numa fase onde eu queria viver uma vida de impacto, de manifestar o poder da vida cristã, vamos dizer, ou o poder da verdade que está na Bíblia, e de pregar e profetizar de uma forma muito, muito forte. Agora, eu não estou dizendo que durante essas fases que eu não consegui dar fruto ou viver uma manifestação da vida cristã, mas a maneira que eu estava tentando viver
pelas regras, ou os princípios, ou as experiências, ou conhecimento, não me deixava assim satisfeito, ou como a gente fala aqui no Brasil, satisfeitíssimo. Eu não estava em paz plena. Eu não estava encontrando uma vida cristã que simplifica a minha vida e me dá paz. E eu me parece que tudo que eu estava fazendo aqui é tentar gerenciar as coisas através das regras, ou princípios, ou experiências, ou conhecimento. Aí eu passei também uma fase de pensar que, poxa, eu acho que o cristianismo é amar, então eu preciso ser generoso. Olha que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 3. Ainda que eu dei aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, ser generoso é uma coisa super importante. Regras podem ter seu lugar para me alertar que tem um caminho que não combina com Jesus. Princípios também podem me ajudar a entender como é que funciona um casamento, ou criar filhos, ou ser líder de uma igreja. Também, conhecimento cristão e experiências impactantes podem me dar um incentivo, ou talvez me animar. Mas também essa coisa de generosidade deveria ser normal na vida do cristão, é claro, mas essa viagem, essa jornada de quase 20 anos, depois da minha conversão, eu estava vivendo Jesus, é claro, era pastor e pregando e vivendo, e durante aqueles 20 anos conseguimos, eu e Pamela, sermos missionários aqui no Brasil, plantar uma igreja. Eu não estou falando que foi um fracasso. Eu estou falando que dentro de mim, a resposta que satisfaz não estava claro para mim. Eu não estava em plena paz. Você lembra que Jesus diz que a minha paz eu te dou. Não é a paz do mundo, é a minha paz. Eu queria tanto ter essa paz. Em 1995, acho que esse é mais ou menos 27 anos atrás, Deus me deu a resposta dessa pergunta: o que é a vida cristã? E eu estou em paz com essa resposta. A vida cristã é uma pessoa perfeita. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. A vida cristã que eu estava tentando achar e viver, vive em mim e vive em você. É uma pessoa. Em Colossenses capítulo 3, versículo o apóstolo Paulo, ele fala nesse primeiro capítulo, e ele fala assim, em capítulo 3, versículo 11, Cristo é tudo, está em todos. Cristo é tudo. Tudo o quê? Ele é toda a vida cristã. Ele não está nas regras, ele não está nos princípios, ele não está nas experiências e capacidades cristãs,
ele não está no conhecimento dos meus livros, na minha biblioteca teológica. Ele não é um conhecimento acumulado, não é somente um ato de generosidade. A vida cristã é a pessoa de Jesus. Eu criei para mim uma declaração que eu faço toda manhã, que diz assim: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Seja bem-vindo aqui, Jesus. O Senhor é a vida cristã inteira que eu vou viver hoje. Porque para mim, o viver é o Senhor. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo, a vida cristã, vive em mim. Cristo é tudo, está em todos. Então, a vida cristã, para mim, hoje, essa resposta que me satisfaz é que quem tem Jesus não tem falta da vida cristã. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Jesus é tudo que Deus tem para nós. E Jesus é tudo que Deus exige de nós. Então, a vida cristã é um relacionamento sem barreiras com essa vida perfeita que é Jesus. Em João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. E ele também diz: sem mim, nada podeis fazer. Essa resposta se tornou tão gratificante, tão poderoso em mim, em 1995, que mudou minha ideia da espiritualidade completamente. Mudou tudo. Porque eu descobri que a vida cristã em mim é a fonte tudo que Deus tem para mim e tudo que Deus exige de mim. Se você tirar Jesus, e ninguém no universo pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, se você tirar de mim a vida cristã, que é Cristo em mim, meu cristianismo acabou. Não existe mais. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. A vida cristã é cooperar com essa vida cristã que está jorrando em nós, como se fosse uma fonte de água viva. E crer nessa vida cristã que é Jesus em mim, faz com que essa água da vida é para mim todos os dias. E também Ele é o pão, Ele é a luz, Ele é tudo. Então, se alguém perguntasse para você o que é a vida cristã, talvez você ia dizer: olha, é uma lista de regras que ajuda você a não pecar. Eu não ia dizer sim para isso mais. Ou é um livro de 460 páginas de princípios. Embora interessante o livro, e os princípios que ele citou eram coisas sábias, vamos dizer. Mas quando eu penso na minha vida cristã e a sua vida cristã, eu digo para os irmãos: Jesus em você é a vida cristã que Deus quer que você viva hoje. Não procure a vida cristã na sua Bíblia. A Bíblia diz que sua vida cristã vive em você. O apóstolo Paulo diz que é Cristo em nós
o grande mistério que foi oculto durante gerações e séculos, agora foi revelado que a vida cristã pode e deve viver eternamente em você e em mim, para que a gente possa frutificar e fazer a glória de Deus aparecer. Essa pergunta, o que é a vida cristã, respondida dessa forma, mudou minha maneira de olhar para crentes e liderar crentes e discipular crentes, porque quando eu olho para qualquer cristão, como eu estou olhando agora para você, eu vejo a vida cristã inteira que existe em você. Agora, vamos responder mais perguntas. Vamos fazer mais perguntas, mas essa pergunta, essa primeira pergunta para mim, muda tudo. Por favor, perante Deus, responda essa pergunta. Você realmente crê que Jesus em você é tudo que Deus tem para você e tudo que Deus exige de você? Ou devemos acrescentar regras, princípios, conhecimentos, experiências? Ou você deveria acordar cada manhã dizendo: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim e o Senhor é a minha vida eterna, inteira. O Senhor é a minha vida que nunca vai parar, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por esta vida cristã que é Jesus Cristo. Então pense nessas coisas. Mudou tudo para mim. Continua mudando tudo em mim. Continua me dando paz um dia de cada vez, que a vida cristã inteira que eu viverei hoje já habita em mim. Meu papel é cooperar. Isso é chamado fé, receptividade. Que Deus te abençoe. Essa primeira pergunta é extremamente importante. Então medite nisso. Se me levou 20 anos para esclarecer, também talvez você vai ter que passar por outras etapas, mas eu gostaria de encorajar você a considerar esta resposta, que a vida cristã é Cristo que vive em mim, que vive em você. Porque essa resposta me deu uma satisfação plena cada dia para viver Jesus. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Até amanhã.